O avanço do capitalismo nos últimos tempos, juntamente com o avanço tecnológico e da globalização, realizaram mudanças significativas no mundo do trabalho. Segundo a vertente marxiana, o trabalho é o fundamento do ser social, porque por meio da transformação da natureza, produz a base material da sociedade. E é nessa base que os processos históricos de construção do indivíduo e da sociedade têm o seu fundamento. Todo ato de trabalho dá origem a novas situações, pois ao transformar a natureza, também transforma o indivíduo. Os atos humanos têm por base a evolução passada da sociedade. Não há ato humano fora da história. Com isso, faz-se necessário o estudo da sociedade capitalista através do método materialista histórico dialético, que nos permite compreender a integração entre as dimensões ideal e material das ideias e como elas são importantes para a mudança na sociedade quando traduzidas em prática por atos humanos concretos. Ao longo da história, o sistema capitalista foi se alterando, e com isso as relações de estruturação do trabalho também, sendo que os diferentes modelos de produção refletem diferentes tipos de trabalhadores. Por exemplo, nos modelos taylorista-fordista, havia o trabalhador de fábrica que executava uma única função. Seu emprego era relativamente estável, permanecendo na mesma fábrica ao longo da vida, e havia uma subordinação explícita entre empregador e empregado. A crise estrutural de 1973, em que houve a reorganização capitalista, abriu espaço ao modelo toyotista. Este modelo foi importante na mudança significativa da organização do trabalho em um âmbito mundial. Suas características principais são a flexibilização, a redução dos estoques, a automatização e o trabalho em grupos, aumentando a concorrência entre os trabalhadores que disputavam índices de produtividade entre si. Além disso, há um aumento global do fenômeno da terceirização e telemarketização. Com o tempo, a concepção de empresa enxuta foi se expandindo, num processo cada vez maior de retração do trabalho vivo e expansão do trabalho morto, ou seja, aumento do maquinário informacional digital. As mudanças advindas da automoção e inteligência artificial causam diversos impactos no mercado de trabalho, principalmente no que tange à pulverização da cadeia produtiva. Essas mudanças promovidas pela era digital recebem o nome de Quarta Revolução Industrial, ou Indústria 4.0. Sociólogos como Ricardo Antunes afirmam que o pretenso ápice do mundo informacional não tem sentido humano ou societal, mas sim sentido de ampliar as riquezas das grandes corporações. O resultado disso é a maior heterogeneidade do trabalho, mas sempre com um fator em comum: a tendência à precarização. Vemos então que, ainda que haja alterações significativas nas relações de trabalho, o objetivo continua sendo o mesmo: o lucro daqueles que detêm os meios de produção. Com o enfoque do cenário brasileiro, todos esses efeitos ainda foram agravados pela neoliberalização e financiarização. No período de pós-ditadura, houveram tentativas de implementação de reformas neoliberais, mas sem sucesso, devido ao grande período de mobilizações populares que tomavam o país. Atualmente, o Brasil vivencia um período de aprofundamento exacerbado do neoliberalismo. A crise de 2013 gerou impactos nos interesses burgueses, levando ao impeachment da presidente Dilma e uma série de medidas degradantes aos trabalhadores no governo Temer. Sucessivamente, tem-se a vitória da extrema-direita nas eleições de 2018, com Bolsonaro Mourão e o projeto neoliberal de Paulo Guedes. São diversos os ataques aos trabalhadores nesses últimos anos, como a PEC da morte, o aumento do desemprego e de trabalhadores informais no país, a fraude de diversos artigos da CLT, consolidação das leis do trabalho, a reforma previdenciária, a transformação de discursos de ódio. No que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola. Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Fatores esses que contribuem para a precarização ainda maior das relações trabalhistas. Diante das metamorfoses estruturais do capitalismo e suas dimensões nas relações de trabalho, identificar e compreender essas transformações são pilares fundamentais para que possamos construir uma sociabilidade que vá além da lógica destrutiva atual. A chamada uberização do trabalho faz referência ao pioneirismo da empresa Uber quanto ao seu modo particular de organizar e remunerar sua força de trabalho.
Esse recente modo organizacional expressa um fenômeno de acumulação capitalista previsto por Marx, quanto à constante revolução dos instrumentos de produção e a necessidade de mercados sempre crescentes. As inovações tecnológicas permitem esse amplo domínio de possibilidades para aumentar a lucratividade do capital. Dentre elas, temos a cooptação de ofícios já existentes, como as profissões de motoboys, motoristas, faxineiros, que sofrem de novas e mais intensas formas de dominação. A maior liberdade prometida aos trabalhadores é, na verdade, a liberdade do capital em explorá-los através da sua precarização e desvinculação de qualquer garantia de direito, associada ao seu trabalho, carga horária e remuneração. Setembro de 2015, eu fiz 44 serviços, fiz 5.300. Eu vou pegar setembro de 2016, um ano depois, o dobro de entrega e menos da metade. O trabalho uberizado consiste na omissão e ausência total de qualquer proteção ao trabalhador, o qual permanece à mercê das vulnerabilidades do cotidiano e imerso na insegurança do amanhã. Os vínculos, quando não inexistentes, hiperflexibilizados, mascaram as relações de exploração, dando a falsa ideia de ser chefe de si mesmo, onde há, na verdade, a substituição da figura do patrão por um aplicativo. A existência do trabalho assalariado, segundo Marx, necessita da dupla liberdade dos indivíduos. Esta que consiste na sua liberdade enquanto proprietário livre da sua força de trabalho, a qual não é escravizada, e liberdade como indivíduo expropriado dos meios de produção e subsistência, sendo obrigado a vender a sua única e intrínseca posse, a sua força de trabalho. Como a gente não tem um emprego assim fixo, antes pingar do que secar. Eu vindo aqui fazendo R$ 20 é melhor do que eu ficar em casa. A dinâmica da uberização eleva o trabalhador a tal grau de autonomia que a ele é transferido os custos e riscos pelos principais meios de produção de sua atividade. Tendo como exemplo entregadores que prestam serviços a plataformas digitais, que se reconhecem apenas como intermediadoras neste processo, cabe ao entregador cumprir com os gastos do seu equipamento de proteção, seu veículo, suas manutenções, e isso quando, felizmente, não pagam com a própria vida em trágicos acidentes. O desenvolvimento de uma empresa e seus custos podem ser terceirizados para pessoas que sequer são reconhecidas como suas funcionárias, e tampouco são contempladas com os direitos conquistados e consolidados na CLT. Condições essas que expressam a concreta informalidade do trabalho, adaptado à lógica da redução de custos aplicados ao capital fixo e circulante. Tudo que era sólido desmancha no ar. Bem explicitado, o trabalho por plataformas é apenas mais uma atualização na dinâmica de exploração e dominação do trabalho pelo capital. Esse controle atua também no âmbito ideológico, uma vez que é vendida a ideia de que os trabalhadores de aplicativos são empreendedores de si e autônomos na escolha de sua atividade, quando, na realidade, essas empresas capitalistas apenas se utilizam das fragilidades de conjuntura, como a informalidade e o desemprego, como mecanismo para aumentar suas taxas de lucro. Vimos na teoria marxista que a ideologia dominante na sociedade burguesa é a ideologia de classe dominante, pois essa detém os meios necessários para inculcar seus pontos de vista particular como expressão natural universal a toda a sociedade, como forma de justificar sua exploração, seja por intermédio do Estado ou das mídias. Em tempos como estes, todo mundo se dedica pelo outro, e cuidar das pessoas é a nossa entrega. Não recebeu o álcool em gel dos aplicativos. Eu, pelo menos, não recebi nenhuma mensagem para ir buscar ou retirar em algum lugar esse álcool em gel. Viver é pedir um almoção. Aplicativos não garantem alimentação para o motoboy que passa fome na rua. Você sabe o quanto é tortura um motoboy com fome tendo que carregar comida nas costas? E o logo deles nas costas. E eu entrego comida e muitas vezes eu não tenho nem dinheiro para comer. Até mesmo pessoas passam de carro, às vezes para do lado e perguntam: mas como assim, você está subindo aí, tranquilo, não estou vendo, você não está suando, não está cansado? Quantos quilômetros por dia você costuma pedalar? De 85 a 100 mais ou menos assim. Tal fator pode ser exemplificado pelos gastos estrondosos dos aplicativos em propagandas e anúncios em rede nacional, que denotam ideias de que a empresa é afável e humana, como uma família. Nas propagandas, todos estão sorrindo, as famílias recebem seus pedidos com agilidade, comodidade e os entregadores estão bem protegidos e amando o que fazem, reforçando ainda mais a ideia de autonomia do trabalhador. No entanto,
Estudos mostram que ao longo dos últimos 2 anos, a remuneração dos entregadores caiu, mesmo com o número de horas trabalhadas tendo aumentado. Quando as empresas de aplicativo divulgam seus lemas, como a do iFood, que levanta a bandeira All Together ou Todos Juntos, esquecem de citar que os entregadores são totalmente deixados de lado dessa união, pois, enquanto gastam milhões com publicidade, se negam a melhorar as condições dos empregados. Em junho do ano passado e abril desse ano, observou-se importantes movimentos dos entregadores em busca de melhores condições, ainda mais no período de pandemia, em que os perigos nesse trabalho se multiplicam. Eram os chamados break dos apps. A decisão de paralisar para esses trabalhadores significa ganhar menos no fim do dia. Então é uma decisão difícil, mas que demonstra a tomada de consciência de classe de grande parcela da categoria. Como resposta à mobilização popular, as empresas de aplicativo identificaram por geolocalização aqueles que estiveram na greve e os bloquearam sem explicação, impedindo que chegassem pedidos ou fazendo-os não poder folgar nenhum dia da semana para não perder nota no sistema de pontuação criado pelas empresas, demonstrando assim a dominação de uma classe pela outra. A uberização do trabalho traz como efeito uma relação entre o trabalhador e a empresa. Embora haja comentários de que esse novo modelo de trabalho seja mais livre do que o de costume, o trabalhador ainda necessita dos recursos fornecidos pela empresa, como o local de coleta e entrega no caso do iFood. Nesse contexto, temos a defesa de um lado mais liberal, afirmando que o trabalhador possui controle sobre seu turno, seu salário e seu tempo de trabalho. Entretanto, devemos destacar a grande crítica por trás da uberização, que se dá pela falta de direitos e recursos trabalhistas. Assim, a empresa não fornece a segurança, férias e a remuneração necessária para o seu empregado, pontos críticos e necessários para um trabalho seguro e não precarizado. Os trabalhadores de aplicativos como o iFood não possuem uma renda fixa, ou seja, suas jornadas de trabalho definem se irão ganhar mais ou menos, já que irão atender um número diferente de clientes. Assim, se o trabalhador decidir entrar em férias, não irá atender nenhum único cliente, não recebendo dinheiro durante esse período, como acontece nos outros tipos de trabalho atuais. Sobre a segurança do trabalhador, os aplicativos também não fornecem equipamentos de proteção, como capacetes para os ciclistas. Além disso, temos também a falta de regularidade nas ruas, como caminhos sem ciclovias, e a falta de segurança pública, tal como eventuais furtos e roubos, proporcionando um risco iminente ao trabalhador. Já sobre a remuneração, o próprio trabalhador tende a arcar com eventuais custos, principalmente no início desse emprego e no reparo de eventuais imprevistos, como a compra da mochila térmica utilizada no transporte de alimentos, a bicicleta, os reparos para o meio de transporte, a troca ou compra do plano de internet, a compra do celular e o combustível para automóveis se utilizados. Assim, a empresa não fornece suporte financeiro para tais custos, que ficam inteiramente descarregados no trabalhador. Aliás, há também esse problema: o quanto o trabalhador ganha. Como dito antes, não há uma renda fixa, então o trabalhador depende exclusivamente de seu tempo de trabalho, definido por ele. Nesse contexto, vale avisar que o trabalhador não recebe todo o dinheiro de sua força de trabalho, pois parte de seu lucro é destinada para a empresa que o direciona para os clientes. A teoria marxista se relaciona nesse aspecto, com o conceito de mais-valia, que fala sobre a relação do valor da força de trabalho e o dos meios de produção. Para a uberização, vemos que o proletário necessita de uma grande jornada de trabalho para uma renda mínima, em média de 9 horas e 24 minutos por dia. Assim, ciclistas e entregadores recebem em média R$ 936 por mês, sem contar as despesas que necessitam arcar, como dito anteriormente. Ademais, temos também o enfoque de como a tecnologia atual influenciou o lucro das empresas, já que agilizou o contato entre o cliente e o produto, fazendo assim com que a empresa possua um maior lucro enquanto o trabalhador permaneça em condições precárias, visto que seu ganho não é de demasiada relevância, sendo utilizado principalmente para se manter, ou seja, para pagar suas contas. A gente entrega comida para tanta gente e eu não tenho dinheiro para comprar um lanche para levar para minha filha, sabe? E às vezes eu chego em casa, aí meu sobrinho fala: tia, trouxe pizza. Aí eu tenho que falar, tipo, que eu não pude levar. É meu sonho poder comprar uma pizza, ou poder comprar um pastel de carne. Para algumas pessoas parece que é pouco, mas para outras é muito.